Fala, tricolor, tá felizão ainda pela vitoriaça, essa porrada que o Fluminense deu no São Paulo? Então, o vídeo demorou, mas o vídeo saiu. Esse vídeo eu vou analisar aqui algumas nuances dos gols que o Fluminense marcou, né? Ou seja, o vídeo vai demorar, porque são 6 gols. Não necessariamente a gente vai analisar o gol em si, por exemplo, o primeiro gol de pênalti, mas a gente vai analisar algumas coisas ali do momento do gol, do momento do pênalti ali. Então, vamos embora pro vídeo, mas antes eu vou convidar você, tricolor, você, tricolora, tricolindo, trincolinda, a seguir essa página, né, que sempre está aqui falando sobre estatística e tática do Fluminense. Então, vamos embora pro vídeo, né? Vamos lá, começando aqui com... Vamos lá. Com o lance do pênalti, né? Eu vou colocar aqui o vídeo devagar, para não dar ban no vídeo. E vou pausando também. Então, ó, começa com o Canóbio dando um drible de corpo e tocando essa bola para o Samuel Xavier, que estava já em velocidade, e o Samuel Xavier cruza. Detalhe que no final da jogada você vai ver que pedem pênalti para uma jogada, né? No caso o Everaldo, ele pede pênalti pelo suposto empurrão nele, né? Na cama de gato, mas o pênalti foi devido a um toque de mão. Então o Samuel Xavier encosta, a bola já bate. Vamos lá, você vai notar ali que ninguém reclama necessariamente do pênalti ali no toque de mão. Eles evoluem a jogada, ó, o Samuel Xavier reclama ali porque a bola já saiu dele, mas quem está participando da jogada ali ainda não está reclamando, né? Necessariamente, perdão, meu cachorro acabou entrando aqui. Então a bola vem, volta, o Samuel Xavier está reclamando, mas quem está participando da jogada ainda não está reclamando. O Canóbio volta essa jogada, essa bola para o alto, o Everaldo disputa no alto e recebe ali um contato. Contato, na minha opinião, normal de jogo. O pênalti não foi ali. E aí os outros jogadores já começam, né, Kevin Serna vai na direção da bola, mas está lá o Samuel Xavier reclamando, está lá o Samuel Xavier reclamando. Ou seja, eu achei interessante desse momento aqui do pênalti, é que os jogadores, eles não deixaram de jogar, não deixaram de disputar a bola para reclamar de um possível pênalti, o que geralmente acontece. Os jogadores, eles se acumulam todo em volta do juiz ali para pedir pênalti e esquecem da jogada, e o juiz acaba, tipo assim, se acontece isso no jogo em que o juiz, cara, olha só, o futebol tá rolando, os caras lá fizeram um gol, cara, acabava, nesse momento acabava toda e qualquer reclamação. E não discriminaria o juiz por fazer isso. Ó, os jogadores estão lá jogando, vocês estão aqui, os jogadores estão lá. Né? E aí tem a revisão do VAR, o juiz, né, comenta, o Canóbio bate muito bem, né? E já não é o primeiro pênalti que ele bate, na quarta de final contra o Bahia, ele cobrou também. Né? Eu até pensava que o Fluminense ia colocar o Everaldo para acabar com a cena, né? Pensei que ele iria cobrar, quase que as palavras não saem. Então, continuando. Aqui já é a jogada já do segundo gol. Então você percebe que o Fluminense está bem compacto. O Everaldo está aqui, ó. Everaldo esse carinha aqui, ó. Everaldo esse carinha aqui. Então você vai observar aqui alguns detalhes agora em um outro momento comigo, ó. A apresentação tá aqui. Apresentação. Então, o Everaldo, o que acontece? O Everaldo, ele estava numa posição e ele vai para outra posição. Ele não dá o combate direto no jogador que toca a bola. Tanto que ele faz o movimento, você vai ver depois o lance, né, em vídeo comigo, mas você vai perceber que ele não dá o combate direto no cara, mas ele força o cara a tocar. E é isso que a gente espera de um atacante. Que o atacante, ele não necessariamente precisa roubar a bola, mas se pressiona o jogador que está com a bola e o jogador que está com a bola precisa dar um passe de qualquer forma, esse passe ele não vai sair com qualidade. Quando você deixa o cara que está com a bola tocar, cruzar de qualquer jeito, esse passe vai sair com uma qualidade melhor, porque ele vai poder fazer isso com calma. Então esse jogador, ele toca a bola pro, acho que Bobadilha aqui, Bobadilha perde a bola, né? Ele vai tocar, a bola sai meio espirrada, o Everaldo pega essa bola, e aí que tá agora, olha onde o Canóbio tá e olha onde a distância, né, do Canóbio para esse cara. O Everaldo, ele poderia fazer uma bola com vontade para a linha de fundo, mas ele dá uma bola, né, bem fraca. O Canóbio precisa esperar um pouco, precisa perder um pouco do pace, né,
para pegar essa bola ali. Né? Olha, o cara ainda continua, né, aqui, mas o Canóbio, que poderia estar mais à frente, teve que esperar um pouco a bola atrás. Né? Ele já tinha corrido, né, mas não correu o suficiente. Né? A distância do Everaldo estava aqui, o Everaldo correndo, né, chegou aqui. Então você percebe agora que está todo mundo, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores atacando e o Serna aqui do outro lado. Né? Aí a bola chega, né, o Canóbio, quando joga, né, a bola em profundidade para o Samuel Xavier, ele joga meio que na fogueira. Né? É um dos pontos que eu gosto muito do Samuel Xavier, é que pro Samuel Xavier não tem bola perdida. Tanto que essa bola aqui era muito mais pro lateral do São Paulo, ele se joga, ele dá um carrinho para cruzar e o cruzamento sai com qualidade. O cruzamento sai com qualidade pro Everaldo cruzar, pro Everaldo cabecear, só que aí eu fico imaginando o que se passa na cabeça desse cara aqui, ó. Ele cabeceou e caiu no chão. Você tem noção? Ele cabeceou e caiu no chão. Ao invés dele simplesmente cabecear e já esperar talvez um possível rebote, porque o goleiro estava pulando, o goleiro estava indo na direção da bola, né, para disputar uma bola no alto, não, ele cabeceia e cai. E isso não é a primeira vez, ele tem feito isso direto, cabeceado, caído já, tipo assim, caraca, errei de novo, caraca, errei de novo, é isso. E aí a bola sobra pro Martinelli na chuta de esquerda aqui, a bola vem no alto aqui da nossa rede do Maracanã. Então você vai ver aqui, né, ó, começa... O Everaldo ele vai dar uma pressionada, né? Ele não vai correndo desesperado, né? Eu até acharia melhor que ele fosse dar aquela desesperada, igual o Canóbio vai. O Canóbio vai e geralmente ele rouba a bola, ele consegue. Né? O Bobadilla ele vai errar essa bola, olha como essa bola vai machucada. Né? E aí ele percebe, deu ruim. Aí o Everaldo ele olha a movimentação do Lúcio, ele segura um pouco a passada, ele coloca o corpo na frente para não roubarem a bola dele. E aí ele vê o Canóbio. Né? Então, como eu comentei ali na foto, o Canóbio ele poderia receber essa bola, né, bem mais à frente. Né? Só que olha como é que o passe do Everaldo sai. O passe do Everaldo sai atrás da onde o Canóbio estava. Ele teve que segurar um pouco a bola, foi andando para trás para essa bola, né, para ele não parar logo de frente e ficar esperando parado. Ele foi andando para trás para ver a movimentação do Samuel Xavier. E aí ele foi andando. O Samuel Xavier tá correndo, o Samuel Xavier vai ultrapassar o Canóbio, e aí você... Aqui, ó, vou parar aqui. Aí você consegue observar a movimentação. O Lúcio tá meio que pedindo a bola aqui na frente. O Serna do outro lado correndo, mas não tá pedindo a bola. E o Martinelli aqui, né? E a bola segue. Aí você observa aqui que o Canóbio ele vai jogar a bola no Samuel Xavier. Só que ele dá a bola muito mais, né, ele toca a bola meio em linha reta, muito mais pro lateral São Paulino do que pro tricolor carioca, né, para nós. E aí, ó, você vai observar ali. E aí o Samuel Xavier ele se joga para dar esse cruzamento e o cruzamento sai muito bem feito entre os dois caras do São Paulo. E aí, ó o que o Everaldo vai fazer. O Everaldo vai, ó, cabeceia e cai. Ele cai. Ou seja, se só tivesse ele ali e a bola sobra para ele, ele ia fazer o quê? Empurrar com a cabeça? Dessa distância? Se tivesse na linha e ele empurrasse com a cabeça, pô, beleza. Mas dali ele se joga. Se ele fosse um peixinho que ele se joga, mas não, cara. A bola tava perfeitamente para ele só cabecear. Não, ele cabeceia e cai. Por que tu faz isso? Sorte que a bola sobra ali, ó, Martinelli, né? Martinelli faz o segundo do Fluminense. Então agora vamos para o terceiro, né? E eu vou comentar também sobre alguns lances, né, que não foram gols, mas foram quase. Então vamos lá para o terceiro agora. Apresentação. Então aqui, né, tá 2-0, bola em disputa. Aqui o Nonato já estava em campo, né, o Hércules saiu ali com uma lesão, não sei. O Hércules não estava mal, não estava bem, todo mundo jogou bem, mas os jogadores de marcação, pela marcação, tiveram que fazer muita coisa. Né? O Fábio fez uma defesa ou outra, mas nada muito difícil de fazer, porque os caras não deram muito trabalho para a gente defensivamente. Então aqui
aqui, você tem 1, 2, 3, 4 jogadores, né? E o Nonato aqui, que jogou muito bem ontem, foi disputar essa bola aqui, que estava pela distância, né? Parece que a distância é a mesma, mas por conta da profundidade, o Nonato estava mais distante do que o jogador do São Paulo. Mas ele ganha a disputa, a bola bate no Martinelli, sobra de novo para o Nonato, e o Nonato dá de primeira para o Serna, e o Serna corre muito, né? A bola vai aqui no Martinelli, sobra, e o Nonato já manda para o Serna. Você observa aqui o espaço enorme que o Serna tinha. O São Paulo, ele jogou num esquema de 3-5-2. E aí nesse esquema de 3-5-2, os pontas, se eles ficarem muito ofensivos e não tiverem ali uma amplitude de jogada defensiva e ofensiva, você tem uma avenida. E é basicamente isso que aconteceu no jogo de ontem. O Serna teve uma avenida para contra-atacar o tempo inteiro. E aí ele foi levando. Quando chegou aqui, ele dá uma bola meio que de letra para o Nonato. O Nonato, ele dá um drible bonito no jogador do São Paulo. E aí quando ele vai chutar, ele não tem ângulo. O único ângulo que ele tinha é justamente nessa região aqui. Inclusive eu, que estava da arquibancada, no momento do chute, eu pensei que a bola tinha saído. Eu pensei que o goleiro tinha defendido, tinha jogado para escanteio essa bola. Tanto que eu só percebi quando eu vi a bola na rede mesmo, né? Quem estava vendo pela televisão, logo de cara já viu a bola morrer na rede. Só quem estava na leste, por exemplo, não conseguiu enxergar direito. Demorou ali, né, uns 2, 3 segundos para entender que era gol e gritou. Belo gol, bela jogada trabalhada, bela velocidade do Serna. O Serna que teve 2 assistências e um gol. Né, o gol do Soteldo, assistência para o Nonato e assistência para o John Kennedy. Né. Então, aqui foi mais um erro do São Paulo. E aí você vai ver aqui agora junto comigo como foi esse erro ali em que o Nonato conseguiu roubar a bola. Então, o jogador do São Paulo, ele tenta jogar essa bola aqui no meio para esse jogador aqui do São Paulo. Só que o Nonato, já imaginando a movimentação, ele corre na direção do cara. Ó. Antes mesmo desse jogador aqui conseguir chegar próximo à bola, a bola estava muito devagar e estava muito mais próximo para o jogador do São Paulo. Mas o Nonato consegue ganhar, né? Senti talvez que os jogadores do São Paulo estavam meio que jogando com o pé fraco, né, vamos dizer assim, né, não estava chegando com o pé pesado, não sei o que estava acontecendo ali, porque eles não faziam falta, velho, não faziam falta. Geralmente o que quebra o time do Fluminense, por exemplo, jogos contra o Flamengo faz muita falta. Realmente, o time do Fluminense é um time que gosta de, pensando, né, desde a época do Diniz, que tem esse costume, uma espinha dorsal do Fluminense muito grande, de você ter a bola, ter a posse da bola, e quando você faz muita falta, você quebra essa jogada. Né? Então aí a bola sobra o Nonato tira, bate no Martinelli, sobra pro Nonato vai de primeira aqui pro Serna, né? E ele já pega, já dá a primeira passada dele aqui, ó. E olha o corredor enorme que ele tem, cara. Olha o corredor. Esse jogador aqui, ó, do São Paulo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, esse jogador aqui do São Paulo, ele poderia dar o combate no Serna. Mas se ele dá o combate no Serna, sobraria o quê? E o Serna consegue dar a passada e consegue correr na direção da linha de fundo. Seriam esses 2 jogadores aqui, ó, para defender contra todos esses. Mais os outros 2 vindo atrás. Mas, do jeito que eles estavam um pouco disputando as jogadas, provavelmente seria 2 contra 4 do Fluminense, facilmente. Então o Serna continua levando. Né? Você observou ali que o jogador do São Paulo olhou para trás para ver qual era a distância que ele estava da área e do goleiro. Né? Ele diminui a passada, olha para o lado para ver se tem algum jogador. O Nonato corre para trás do Serna e, se você observar, foi a melhor coisa que o Everaldo fez na partida inteira. Foi com a mão, que ele apontou na linha lateral aqui, ó, para a passagem do Nonato. Não sei se o Serna viu, né, mas o Serna deve ter, no momento que olhou para dentro da área, o Everaldo ficou muito tempo levantando ali a mão. Né, com a mão levantada, ele pega e dá um passe ali que parece meio despretensioso, mas tipo assim, pô, na hora que ele vai dar aquela quebrada do ritmo, né, da passada, ele dá esse toque de letra para o Nonato que pega ali de esquerda, dá um toquezinho por cima do pé, né,
sobra a bola, o jogador, cara, não fez pênalti nem nada, e aí a bola por baixo da perna, a bola vai mascada lá na lateral, na rede lateral. Ó. E eu, como comentei anteriormente, eu não tinha notado o gol, né? Até eu ver literalmente a bola na rede. Tirando isso, né? Eu demorei um pouco para gritar gol. Mas aí vamos, o Fluminense teve chance de fazer 4 ou 5 ainda no primeiro tempo. Se você, né, assistiu bem esse jogo, você vai lembrar que tem mais alguns lances. Tá? Quais são esses lances? Vamos lá. Aqui ainda continua sendo o lance do gol. E aí vamos lá. O nosso vídeo já tem 15 minutos e ainda tem mais gols ainda para mostrar. Vamos lá. Aqui é o lance do chute do Canóbio com o Acosta, que depois do chute ele ficou meio, caraca, eu corri tudo para isso, não recebi essa bola. Mas aqui no momento do chute não tinha como o Canóbio tocar para cá, porque tinha, ó, um círculo de jogadores aqui marcando. Mas à medida que ele foi levando, ele poderia ter tocado pela lateral, o que acabou não acontecendo, né? Num outro lance aqui, a bola vem, né, do René para o meio, para o Canóbio dá essa bola de primeira aqui, domina e dá, se domina, não dá de primeira, né, mas ele domina, nessa bola vem no alto, ele domina, toca para o Everaldo toca de primeira, outra coisa boa que o Everaldo fez foi nessa jogada aqui, ele atraiu a marcação, né? Se você observar aqui, ó, tá o Everaldo aqui e o jogador aqui. Se o jogador fica aqui, essa jogada do Serna não iria acontecer, que o Everaldo iria vir e iria dominar a bola. Mas ele traz a marcação consigo e tem que tocar de primeira para o Canóbio vai de primeira, toca na profundidade do Serna, que acaba, cara, perdendo esse gol incrível que ele perde aqui, ó. De cara a cara. Me lembrou muito o lance do Everaldo contra o Borussia Dortmund, né? Só que aqui o Serna só tinha que chutar mesmo, né? E lembrou também muito o lance do contra-ataque contra o Atlético Mineiro. Só que aqui ele pegou um pouquinho menos de frente, né, contra o Atlético Mineiro. Ele estava literalmente de frente contra o Everson, né? E aqui foi outro lance de quase gol que o Canóbio, ele chuta e a bola bate no travessão. Esse jogador aqui, ó, ele dá um toquezinho fraco, sobra pro Canóbio, cara, parece lance de aposta, cara. Não é possível que um cara jogando no time grande, que é o São Paulo, ele dá um passe desse, tipo assim, sem nem olhar, né? Ele dá um passe fraco desse, tomando de 3-0 já, cara. Tipo assim, se eu tô tomando de 3-0, qualquer bola que chegar em mim, eu fazia o favor de jogar essa bola lá pra ponte que caiu. Não, ele dá um toquezinho pra trás, né? E aí sobra pro Canóbio. O Canóbio, do ângulo que eu tava, da leste, tipo assim, foi um gol muito perdido, né? Foi um gol muito perdido. Olhando pela visão da TV, não foi tão perdido assim, porque o goleiro estava fechando parte do ângulo. Então, necessariamente, o Canóbio, ele tinha que chutar nessa região aqui do gol. Só que aí você diminui essa região do gol aqui que o Canóbio tinha para bater. Por quê? Deixa eu mudar até de cor aqui, né? Porque esse jogador, ele vinha na direção para dar carrinho. Então, se ele chuta rasteiro nesse cantinho aqui, apesar de poder ir no gol, ia bater no jogador do São Paulo. Então, para ele não ter problemas, ele poderia chutar aqui, ó. E era justamente onde ele chutou. Só que ele acabou chutando muito alto e a bola bateu na trave, né? E um terceiro quase quarto gol, não, terceiro não, um quarto quase gol do Fluminense, saiu no primeiro toque, basicamente, do John Kennedy. Ele fez mais coisas do que o Everaldo com a bola no pé, né? Que aí o São Paulo é incrível. O São Paulo tomando de 3-0, colocando jogadores, né, de defesa para pressionar fora do meio de campo. Se os jogadores de defesa estivessem aqui, que é o ponto limite para a questão de impedimento, pô, beleza, mas olha onde estava o último homem do São Paulo. Estava a quase 5 metros, né? Tava mais de 5 metros, o círculo aí tem 9 metros, né? Ele estava mais de 5 metros ali da linha, né? Tava mais de 5 metros ali da linha de meio de campo. E aí o John Kennedy, ele não dominou, ele já tocou de calcanhar direto. O Lúcio, ele recebe essa bola, né? Aqui já o próximo gol. O Lúcio recebe essa bola, corre,
toca para o Serna chuta, o goleiro defende. Então vamos pro próximo gol, né? E aí o próximo gol é o seguinte, cara. O Lúcio joga demais, né? Tanto que basicamente todas as minhas preleções de jogo eu sempre coloco na thumbnail Acosta mais 10, né? Eu gostaria que, tipo assim, o Fluminense vai jogar fora de casa, o Fluminense não tem um Canóbio, seria um bom teste para você colocar um jogador que de fato você queira colocar ele para jogar contra o Vasco na semifinal. Cara, seria ótimo ver o Acosta e o Ganso jogando juntos, né? Nem que fosse por 15 minutos, né? Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, tu colocar o Keno ou o Soteldo, né? E aí 15 minutos ali, tira no meio do tempo, né? No início do segundo tempo, e aí coloca o Ganso e a Costa juntos para você ver como é que vai ser a movimentação deles dois juntos, e aí depois tira a Costa quando cansar, para você ver como é que seria a movimentação do time, como é que seria a resposta do time, jogando com esses dois meias armadores, o Serna para se movimentar e o John Kennedy, por exemplo, de centroavante. Mas vamos lá. O cara é liso, velho. O cara é liso. O cara parece que ele recebe a bola já sabendo 2, 3 passos à frente. Então ele basicamente tinha todo esse espaço aqui, ó, livre, né, sem jogador nenhum. Os jogadores do Fluminense ainda não estavam ali aptos a receber jogada. Então ele consegue retirar da cartola um drible da Vaca numa jogada que em tese seria muito morta. Ele consegue dar ali um drible da Vaca no cara, deixa o cara caído. Nesse momento os jogadores do Fluminense já têm ali uma movimentação completamente diferente do tempo anterior, né? E em apenas 2 segundos você não vê o Canóbio aqui e aqui você já vê o Canóbio, são 2 segundos depois, cara. Né? O Serna que estava aqui também nesse momento já está aqui. Então o Lúcio Acosta ele coloca essa bola no Canóbio, o Canóbio manda essa bola lá pro outro lado pro Serna, né? Ele dá uma cruzada, né? E aí o Serna recebe. O John Kennedy está recebendo, está pedindo essa bola aqui, né? A distância desse cara para a bola, o Serna manda essa bola um pouquinho mais à frente, o John Kennedy consegue driblar, né, esse cara de corpo, driblar esse cara, consegue ter ali um ângulo para chutar rasteiro e cruzado. Inclusive na entrevista o John Kennedy fala que ele está treinando muito esse estilo de chute cruzado. Ele foi feliz, chutou, fez o gol, 4º gol. E aqui já é o 5º gol, né? Aqui já é o 5º gol. E de novo, o Fluminense faz um gol de contra-ataque, o Fluminense tem quase gol de contra-ataque, o Fluminense tem outro quase gol de contra-ataque e o São Paulo continua dando liberdade para o Fluminense fazer gol de contra-ataque. O Fluminense geralmente não consegue fazer gol de contra-ataque, né? São raros os gols que o Fluminense faz de contra-ataque e nesse jogo o Fluminense aprendeu a fazer gol de contra-ataque. Então aqui o Lúcio Acosta ele leva, tem 3 jogadores aqui, ele tenta fazer algo parecido com o que ele fez no jogo no gol anterior, que ele tenta quebrar a defesa do São Paulo, fazendo com que esses 2 jogadores venham e ele consiga tocar para o Canóbio e deixa o Canóbio livre. Seria Canóbio e John Kennedy contra 1, 2 contra 1. Pô, seria lindo a jogada que ele iria fazer, que seria maravilhosa. Só que nessa jogada, os jogadores ali conseguem fazer uma falta nele, conseguem retirar essa bola, a bola sobra para o Nonato, o Nonato já dá um balãozão para o Canóbio aqui que está livre, fica numa posição maravilhosa, né? E aí é curiosidade, né, do gol anterior, desse gol e do próximo gol, que é o 6º do Fluminense, que é a vagarosidade de alguns jogadores, né? Vamos voltar nesse lance aqui, ó. Tem um jogador do São Paulo aqui que está marcando o John Kennedy, mas não está marcando homem a homem, está um pouquinho, né, distante. Tem esses 2 jogadores aqui, o Canóbio, a distância entre eles dois, né? A bola está se movimentando, né? Esses jogadores ainda não chegaram juntos ainda. O Canóbio teve uma liberdade tremenda para chutar, pode chutar rasteiro aqui, que geralmente chute rasteiro é mais difícil para o goleiro pegar com a mão, é mais fácil o goleiro esticar a mão para o alto do que esticar a mão para baixo, chute rasteiro é mais difícil para o goleiro pegar, e aí não tinha jogador para dar rasteira na direção do gol para salvar. Então foi mais fácil esse gol aqui para o Fluminense do que foi aquele chute que ele deu na trave. E aqui foi o último gol, né?
observando como o Soteldo entrou, e ele entrou por essa lateral aqui é a leste, né? Leste. Você percebia claramente que o Soteldo, ele não estava muito... Ele estava do lado da torcida, ele sabia das vaias da torcida, e ele estava muito inseguro. Ele não estava querendo dar aquele combate, o Soteldo não estava querendo ir para cima. E o curioso é que o Ganso basicamente estava assim, cara, vai. O Ganso recebeu 2 bolas do Soteldo nesse vai e volta, e nas 2 ele mandou a bola de volta pro Soteldo. Cara, vai, cara, a gente tá ganhando de 5-0, tu pode arriscar tudo. E se tu arriscar e acertar, tua moral vai voltar. Vai, cara, vai pra cima. E o Soteldo não ia. Até que o Ganso atraiu um pouco a marcação, porque quando a bola volta no Ganso, a bola não... Cara, dificilmente o Ganso perde a bola quando a bola tá com ele. Dificilmente numa jogada que não seja, tipo assim, uma tentativa de passe, de enfiada, essas coisas assim, dificilmente o Ganso perde a bola. Nesse momento aqui, ele segurou o suficiente para dar essa bola para o Soteldo, né? E aí o Soteldo, ele recebe essa bola, vai levando. Chega aqui, ele dá, né, basicamente de 3 dedos aqui a bola para o Serna. O John Kennedy, ele leva a marcação. E, cara, você sabe quem é esse jogador aqui? É o jogador do São Paulo que fez todas aquelas declarações políticas de que que eu aprendi a mão São Paulo, não sei o que lá, e a direção não sei o que. Cara, você observa ele tá andando, cara. Ele tá andando. Você não tá vendo o movimento dele correndo. Todo o movimento dele aqui é andando. E a gente vai ver justamente isso, né, aqui agora. Mas vamos lá. A gente vai ver primeiramente o lance do... Aqui eu vou passar um pouco para a gente ir direto para os lances do gol. Cara, foi muito lance. Basicamente tudo do Fluminense, né? Aqui foi o lance do Serna, que chuta, o goleiro defende. Escanteio para o São Paulo. Aqui, ó. O Lúcio, ele recebe, ele tá vendo a movimentação do time acontecendo ali e ele vai dar o drible da vaca ali no jogador. Ele puxa para trás, toca de esquerda, deixa o jogador ali, ó, no chão, pá, rouba a bola. E aí nisso, o Canóbio, que não estava aparecendo na tela, já aparece. Ele toca pro Canóbio ali de 3 dedos, o Canóbio recebe essa bola. E aí ele vai dar por cima, ó, tocou por cima. Se essa bola não faz toda essa curva, né, essa bola iria perfeita para o Serna estar dentro do gol, né? E aí ele perde um pouco a passada. O John Kennedy ali, ó, segurando, olha para trás, pede a bola. E aí nisso que ele pede a bola, ó, esse jogador aqui do São Paulo é o mesmo que eu comentei anteriormente. Olha como é que ele vem andando. Ele não vem, tipo assim, para acabar com a jogada. Ele não vem para roubar a bola. Ele vem só andando. Aí o John Kennedy dribla de corpo um, tira de outro, dribla, chuta, rasteirinho no gol. Como comentei anteriormente, chutar rasteiro é mais difícil para o goleiro. O goleiro tem que descer e a distância para baixo é maior que a distância para cima, né? Então esse foi o 4º gol. Aqui é o 5º, né? O Canóbio joga essa bola pro Lúcio Acosta e corre. Tem esse jogador aqui que vai na direção do Canóbio. Se ele dá uma segurada no Canóbio, poderia ser falta? Sim, mas o Acosta continuaria com a bola, né? E aí, ó, ele tenta driblar aqui pelo meio para tocar, né, atrair a marcação para tocar pro Canóbio. Só que essa bola é roubada, né, chuta, sobra pro Nonato, o juiz dá a vantagem, o Nonato vai mandar essa bola no alto, ó, de primeira, de esquerda inclusive. Estou de esquerda, essa bola sobrou para ele lá, ó. Olha os jogadores do São Paulo, como é que eles voltam. Olha a vagarosidade dos jogadores do São Paulo, ó, você está em velocidade meio. Cara, você consegue perceber que quando os jogadores estão correndo rápido, mesmo em velocidade de meio, cara. O Canóbio estava correndo pra caramba, agora que os jogadores do São Paulo, tipo, caraca, deu ruim, velho. Aí começaram a correr. Não é possível, velho. Não é possível. Aí agora que eles chegaram aqui, esse jogador aqui, ó, pra sair bem na foto. Ah, eu tentei. Levanta o pé.
Cara, se ele tivesse corrido mais rápido, ele poderia jogar né, dar um carrinho ali para tirar a bola, mas por nem isso. E agora o lance aqui do sexto gol, né, tá Nonato, o Soteldo já tinha dado essa bola pro Nonato e já tinha corrido. E aí o Soteldo ficou ali num ponto aberto, depois de várias tentativas, né, de bora Soteldo, bora, e o Soteldo não ia, o Ganso vai, segura um pouquinho, dá essa bola por cima, e aí, olha esse jogador aqui, ó, que eu comentei, olha como é que ele tá, olha a morosidade do jogador, né? O Soteldo vai, olha como é que o maluco vai andando, velho, essa perninha de saracura do cara, ó, olha, vai andando, e o Serna livre na cara dele, o Serna tá livre na cara dele, o cara nem tinha um cara. Aí depois o cara vem fazer aquela cena toda. Pô. Aí depois ele pega. Aí olha o jogador aqui que não tira a bola do Soteldo. Pô, você não conseguir tirar a bola do cara que tá ali com medo de fazer um pênalti. Pô. Errado? É. Você tá todo mundo 5-0. Tomar mais um. Não vai fazer diferença nenhuma. Então joga firme. Agora o outro. Nem marcar a linha de passe, o cara marcou. O cara deixou o Serna livre. Poderia substituir ali pelo Everaldo. O Everaldo ficaria livre e conseguiria fazer o gol. Talvez esse daí seja o segundo gol mais fácil que o Serna fez, só perdendo o gol que ele fez depois de ter roubado a bola do Rossi. Esse jogo foi tornado fácil pelos jogadores do São Paulo. Se os jogadores titulares do São Paulo tivessem entrado com a mesma morosidade que esses jogadores aí mistos, né? Metade titular, metade reserva, o placar ia ser talvez o mesmo. Talvez até um pouco maior, porque eles talvez estariam entrando com, pô, nós somos superiores, né? Nós somos os titulares. Né? O Fluminense entrou com um time misto lá e não tomou uma porrada dessa, né? Conseguiu fazer umzinho ali, né? O Fábio defendeu o pênalti, né? Mas é isso, lindos, espero que tenham gostado do vídeo, né? O vídeo ficou longo porque o Fluminense, né, foi basicamente 5 minutos praticamente, um pouco mais de 5 minutos para cada gol do Fluminense, mais os lances aí. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, qual gol que você achou mais interessante da observação e siga a página aí para mais vídeos iguais a esse. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.